Quais foram as mentiras? Menti. A primeira, quando eu disse que o carro tinha perdido numa batida. Eu vendi. O que é completamente lógico, né? Os gastos aumentaram muito para ele conseguir proporcionar esse conforto para ela e ele não queria preocupar ela mais ainda. Ela já tá numa situação difícil e ele fez isso para proteger ela de mais preocupação, para deixar ela o mais confortável possível e além usou isso contra ele. Cortar aí. Eu vendi o carro para poder pagar remédios, que todos os dias era saída e saída e saída. E em casa aumentaram todas as despesas. A segunda, me pergunta ela no Sarakovichek. Marco, como está fazendo para comprar tantas passagens? Mais ou menos cada 10 dias eu viajava. Ficava 1 ou 2 dias e voltava. Detalhe, ele tem todas as passagens ainda, ele tem todos os documentos assinados. Eu falei, não, as passagens a empresa paga. Mentira. Eu pagava. E pagava caro. O hotel. Eu falava, não, o hotel a empresa paga também, não se preocupe, está tudo certo. Eu ficava numa pensão que me indicaram desde o primeiro dia. E a pensão me indicou foi um porteiro, algo assim, o Sarakovichek. Porque eu nunca tinha ido a Brasília, não sabia nada de nada, sem dinheiro, tudo arrasado. E nesse período em que ela estava se tratando lá em Brasília, eu creio que foram 6, 7, 8 meses que ela ficou em tratamento. Foi um tratamento extenso, porque a lesão foi muito séria. E ele também trabalhou para preparar o retorno dela. Porque é uma vida totalmente diferente ali para frente. Você precisa abrir, largar as portas, colocar corrimãos na casa. Então são diversos gastos dessas que ele teve para dar uma... Tá, então me fala, se ele queria realmente maltratar tanto ela assim, por que que, primeiro, ele errou? Não é que ele errou, mas ele preferiu acertar a coluna dela pra ter que vender o carro, pra ter que ficar viajando, ficar em pensão, adaptar a casa, gastar uma nota com isso, gastar uma nota com ela, que isso é caro. Naquela época era muito mais caro ainda, igual ele mesmo disse. Passagem de avião naquela época devia ser um absurdo. E pra que que ele ia ter todo esse trabalho, todo esse gasto, se depois ele ia querer tentar eletrocutar ela no chuveiro? Isso realmente não tem lógica nenhuma. Nenhuma. uma vida minimamente confortável para ela, mostrando para ela que ela ia ser muito bem acolhida quando ela voltasse. Fica tranquila, eu tô cuidando das nossas filhas, tô preparando a sua volta, estamos com saudade. Ela, em algumas oportunidades, me pediu que comprasse papel e cartões postais. E envelopes e caneta, eu levei para ela. Então, ela mandava cartas, entregava para os auxiliares aí, que o trabalho dele é facilitar a vida das pessoas, e colocava no correio. Ela começou a me escrever, a me mandar postais e cartas, 2, 3 na semana, dizendo que eu era o melhor homem do mundo, o melhor marido, primeiro Deus e depois eu bem pertinho. E me sentia, que ela pensasse assim de mim e tal, sentia bem, eu estou fazendo certo. E ao terminar o tratamento em Brasília, retorna para a sua cidade, para Fortaleza, para a vida, para a família. E ele estava já recuperado, a lesão que tinha sofrido, voltando, já tinha voltado ao trabalho, e ela sendo cuidada tanto pelos pais dela, que levavam ela para fazer fisioterapia e tudo mais, quanto das empregadas que eles tinham em casa. Eles tinham 2 empregadas, uma empregada fixa, uma babá fixa, e uma outra terceira empregada que vinha para lavar as roupas 2, 3 vezes por semana. Mano, e pra facilitar a vida dela, ele não pagava nenhuma empregada. Ele pagava 3 empregadas. Com todo esse gasto, com tudo pra proporcionar pra ela o melhor recepção, o melhor conforto, ele pagava 3 empregadas. Ele ficava numa pensão quando ia pra lá, pra poder ter condições de proporcionar esse conforto pra ela. Essa estabilidade emocional e física. Isso é absurdo. Eu tô com muita dó dele, muita. E ao mexer em alguns pertences dele, ela achou uma carta. E a partir disso tudo mudou. Nesse intervalo, ela foi, pegou a capanga, abriu e encontrou uma carta da menina com que eu me estava relacionando.
inclusive está documentado em depoimento. Uma das empregadas diz: o casal vivia muito bem, até a patroa descobrir as cartas do Heredia. Porque ela descobre que ele tinha uma amante. Uma amante de quando ele já viajava a trabalho, isso antes do assalto, e ele se relacionou com uma mulher. Isso ele fala: eu pequei aí, eu errei aí. Só que a partir desse momento, tudo muda. Então o Marco Antônio conheceu essa amante numa das viagens que ele fez a Natal, certo? E aí a Maria da Penha, depois que ela volta do hospital, 3 dias depois, ela encontra essas cartas que a amante tinha escrito pro Marco Antônio. E mais tarde eles vão se separar, e ela vai sair de casa e levar essas cartas com ela, entendeu? E mais tarde ainda, ela vai juntar essas cartas dentro do processo que ela vai abrir contra ele. E foi a partir desse momento que ela encontrou as cartas que a história do Marco Antônio muda para sempre. Viviane, a mais velha, 6 anos, imagina. Que se identificava muito comigo, foi atrás de mim e sentou na cama. Eu sabia que me estava esperando por alguma coisa. Falei: olha, filha, pai é uma coisa, mas mainha disse para não contar. Tá brincando. Então vamos fazer o seguinte: você me conta e não contamos para ninguém. Tá bom? Mas não tá certo. Conta. Porque mainha falou de um juiz e um advogado e no telefone eu ouvi. Tá. Então a gente também vê que a relação dele com as filhas era uma relação boa, uma relação carinhosa e atenciosa. Estava trabalhando a separação. E na separação, ela disse que foi vítima de um assalto. O máximo que disse de mim é que eu fazia maus tratos. Porque me lembro que o advogado dela depois entra com um pedido de urgência porque ela tinha medo. Maria da Penha havia encontrado as cartas no dia 27 de outubro, 5 meses após o assalto. No dia 1º de novembro, ela registra a primeira queixa contra Marco, relatando os maus tratos do marido. 14 dias depois, é expedido o alvará de separação. Maria da Penha, junto com as empregadas e as filhas, sai de casa. Quando a oportunidade dava, eu conversava para... Se tu não gosta mais de mim, por que tu não arranja outra, né? Quer dizer, para mim seria um alívio maravilhoso ele arranjar outra e ir embora, né? E, assim, algumas vezes eu cheguei a dizer: por que a gente não se separa, né? Aí ele não aceitava separação, eu não ia me atrever a uma separação judicial diante da realidade brasileira. Então eu fiquei na minha, aguardando a decisão que ele tomasse, que fosse bom para nós dois, né? E o que ele achou que era bom para nós dois, ele me eliminar. Tá, mas ela começa as denúncias contra ele dias depois de ter encontrado as cartas da amante. Isso. Tá, mas se ele deu um tiro nela, ele pegou um revólver, deu um tiro nele mesmo, onde estão as armas do crime? Um detalhe muito importante, talvez passe desapercebido para muitas pessoas. Tá, e as armas? Todas aquelas pessoas que chegaram naquele momento, as empregadas, os vizinhos, os detetives, polícia, todo mundo, a casa ficou cheia de gente, encheu de pessoas ali. Em momento algum, ninguém encontrou arma alguma. Bom, as armas de fato sumiram. Pode ser que os bandidos de fato tenham levado, ou pode ser que ele tenha escondido. Mas se ele escondeu as armas, ele fez isso logo depois que ele se deu um tiro, né? Segundo a versão da Maria da Penha, ele se deu um tiro. Sim. E aí esconde as armas. Só que as empregadas chegam logo em seguida, depois do segundo tiro, né? Os bandidos, segundo o Marco, eles dão um tiro nele e saem na frente da casa. Tal. E as empregadas chegam logo em seguida. Então elas não viram os bandidos chegarem. Sim. Então o Marco teria que ter escondido as armas dentro desse período de tempo, entre depois de ele ter tomado o tiro e antes das empregadas chegarem. Só que a perícia, ela chega no dia seguinte, lá, algumas horas depois do crime, e elas não encontram nenhuma arma. Ninguém nunca encontrou essas armas aí na residência. Sim. Então, cara, ou ele escondeu muito bem, ou, né, os bandidos realmente levaram... Cavar com o braço, aí ia ficar difícil também. Faz sentido. Então, bem que as armas do crime foram duas, certo? A espingarda, que atingiu as costas da Maria da Penha, calibre 20, e o 38, que atingiu o Marco aqui. O 38 era do Marco. Vale dizer, o tiro dado na Maria da Penha, que eles estão falando que foi uma espingarda, era uma arma que ele nem tinha. Ele não tinha essa arma, ela não existia. Até então, tipo, não... É um outro ponto. Ah, mas ele tinha aquela espingarda, uma espingarda de pressão que ele tinha. E, enfim, vamos ver, que provavelmente agora eles vão explicar bem essa parte das armas, que é uma outra parada que simplesmente não existe explicação pra isso na versão da Maria da Penha. Esse é o ponto. A versão da Maria da Penha é cheia de buracos, cara. Ele conseguiu como? Denuncia o Marco, né, que os bandidos tiraram dele na hora do assalto. E segundo ele, os bandidos levaram essas armas do crime. E de fato a polícia nunca encontrou as armas do crime. Aí depois que a Maria da Penha denuncia o Marco, a polícia vai até o apartamento do Marco, que tava morando sozinho já na época, né? A polícia vai até a casa dele pra ver se encontra essas duas armas. Só que o Marco, ele tinha comprado outro revólver calibre 38 depois do assalto. E ele levou esse revólver para esse apartamento que ele morava sozinho, então. Dia 26 de junho de 84, sem qualquer ordem legal, ordem judicial, o delegado manda 2 policiais da delegacia dele até o apartamento onde o Marco Antônio já estava morando, sozinho. Lembrando que, ainda assim, essa arma, o revólver, foi o que deu tiro nele, né? Nem foi a arma usada para atirar nela. Mas, enfim, ainda vai ter as outras provas de que ele tem os documentos para provar que essa arma foi adquirida depois do episódio. O delegado mandou levar você pra lá e disse: não, mas calma aí, eu vou marcar um dia, eu tô indo saindo pra trabalhar. Aí, não, você vai com a gente. E mostrou a arma, ele assustado, é levado pra delegacia.
Na delegacia, o delegado começa, vem cá, tem um monte de contradições aqui, você vai ser ouvido, não sei o quê. Os policiais fazem uma diligência, uma incursão no apartamento dele. A polícia confisca esse 38, que ele comprou depois dos fatos, como arma que ele utilizou para dar um tiro nele mesmo, é adicionada no processo e essa arma continua no processo do início ao fim. E lembrando, ele conseguiu um documento pericial da própria Taurus dizendo essa arma foi fabricada depois. Não, a arma ainda foi fabricada depois. Fabricada, ela nem existia naquela época. Que louca essa reviravolta, depois de tanto tempo. Pior que a história inicial era cheia de pontas soltas, sim. E agora a gente vê no outro lado da história, a gente realmente consegue encaixar todos os pontos. E agora a parada tá ficando toda amarradinha, cara. E o que me assusta é isso ter levado tanto tempo pra surgir. O cara era um viajante... Ele é um viajante do tempo, essa é a explicação mais lógica, tá sendo mais lógico do que a explicação dela, pra falar a verdade. Ele criou uma máquina do tempo e fez isso e tá colando mais que a história dela. No laudo da Taurus tá lá, a arma numeração tal, foi fabricada dia tal e enviada pra loja tal, que é a loja que ele tinha nota fiscal. Aqui, essa arma não era do crime. Pois na pronúncia, na condenação dele, a juíza fala que essa é a arma do crime. Na hora de dar a pronúncia, a juíza, ela diz o seguinte, provavelmente ele tem... Mano, e ele tem todos os documentos assinados, ele tem todas as provas, E ela só tem a palavra dela, e é isso que eles levaram em consideração. Isso é justo? Isso parece lógico? Isso parece o certo? Isso parece uma igualdade? Não, não parece. Sinto muito, mas isso não é. Isso é completamente ignorar os fatos, ignorar as provas, ignorar tudo pra favorecer a mulher, porque até então ela seria a vítima. Porque esse é o papel que o homem tem na sociedade, de agressor, de violento, de chantagista, de qualquer coisa negativa. Eles são representados como o pior ser do mundo, sendo que a gente tá vendo que não é isso. E essa, infelizmente, é a realidade de muita gente por aí. Infelizmente, isso está se tornando mais comum, mais frequente do que a gente gostaria de aceitar. Indícios aqui que ele é o autor do fato, inclusive que ele alegou que os ladrões teriam levado a arma dele. Mas isso já ficou evidenciado que não é verdadeiro. Por quê? Porque a arma foi apreendida no apartamento dele no ano seguinte. Então vejam, olha que absurdo isso. Isso é um ato ilegal. Por quê? Isso é impossível, porque a arma não existia, ela não tinha nem sido fabricada. É um erro. Na pronúncia, a sentença, ela tinha que ter sido anulada inteira por esse motivo. Aí ele fica, vejam, dia 26, sem advogado, o dia todo, à noite dorme lá, na delegacia. Detido, sem ordem judicial. A busca foi sem mandado judicial. No dia 27, ele é interrogado. Um ponto que as pessoas gostam de levantar é quando ele vai dar um depoimento na polícia e perguntam pra ele, você tem uma espingarda? E aí ele nega, ele fala, não, eu não tenho. Aí depois, conversando com ele agora, eu entendo. Porque ele falava, pra mim, espingarda não é uma arma de verdade. Não era um rifle de pressão. Por isso que eu falava, nunca tive espingarda. Então, quando, posteriormente, a Maria da Penha, e a Olindina e a Rita, elas dão um depoimento, elas falam... E outra, ele tecnicamente tá certo. Um rifle de pressão não é uma espingarda. É meio óbvio que não era disso que estavam perguntando. Ele não poderia ter, tipo assim... Ela não foi causada por um rifle de pressão. Então, a única arma de fogo que ele tinha era o revólver. Isso que é assustador. Vemos que a manipulação já rolava há muito mais tempo do que nos dias atuais. Sim, e sempre favorecendo a mulher, porque... Sério, isso... Eu falo, eu sou mulher, óbvio. E mesmo assim, eu acho isso muito errado. Porque se eu chegar aqui agora, pegar uma coisa aleatória... tal pessoa, fulano de tal, me espancou. Eu não quis prestar queixa na hora. Não quis prestar queixa no ano, vamos colocar assim. Não tenho mais nenhum hematoma, não tenho mais nada no meu corpo. Ainda assim, a pessoa vai lá e provavelmente eu tenho muitas possibilidades de manipular todo mundo e ganhar a causa. Então, a mulher tá tendo esse poder, ultimamente, de conseguir acabar com a vida de qualquer homem que ela quiser. Basta ela querer. E se for um homem chegando lá falando assim, eu sofri agressão, o pessoal vai olhar pra cara dele e vai rir. Provavelmente é isso que vai acontecer.
E pra essa galera que tá no topo, é muito interessante essa geração. Guerra entre as pessoas, pois é. Existência de que elas teriam visto ele limpando essa espingarda. Aí, em depoimento, as empregadas dizem, olha, mas ele estava limpando a espingardinha, nós vimos o case ali, a caixa da espingarda. Então quer dizer que um cara que acaba de dar um tiro na esposa, fica limpando na frente das empregadas a arma do crime. Os policiais teriam mostrado para ela uma espingarda, uma chamada até escopeta, que eles usavam um termo, né? Espingarda ou escopeta, porque era um calibre 20 que atingiu a Maria da Penha. E elas disseram, não, reconhecemos que eles tinham uma espingarda igual a essa escopeta. Só que o que os policiais mostraram para Olindina e para Rita era uma arma de verdade, muito parecida. Da cariação com as empregadas, ele poderia ter falado pro motor, vamos no meu apartamento agora, você vai achar o meu rifle de pressão, vamos trazer e mostrar para elas, para ver se essa aqui é a espingarda que elas estão dizendo que eu tinha. Se tivessem feito essa diligência, teria achado o rifle de pressão onde estava e teria justificado que não tinha como ser ele o autor do fato com aquele rifle de pressão. Que não jamais ia atirar um calibre 20 que atingiu a Maria da Penha. Espingarda essa reconhecida por toda a família. Ela conhecia. Junto com eles praticávamos tiro ao alvo, na sala. Eu me dava bem com o sogro, e o sogro ia. E ele também participava. E quando eu tomei esse conhecimento, inclusive de que ele possuía uma espingarda guardada no armário do escritório, no armário do quarto, eu também não tinha conhecimento disso. Então, bem, que em 1987, a defesa do Marco ela entrega esse rifle de pressão para a justiça, certo? E a justiça tem que passar esse rifle de pressão para a perícia, para eles analisarem, né? Sim, é um rifle de pressão mesmo, por exemplo. Sim, exato. E aí, o Instituto Criminal recebe essa espingarda de pressão e faz um laudo dizendo, nós recebemos aqui uma espingarda de pressão esportiva, calibre nominal 4,5 milímetros, certo? Certo. E aí, em 91, eles devolvem, então, esse laudo para a justiça e a arma, certo? E no laudo dizia exatamente a mesma coisa. Estamos devolvendo aqui a perícia de uma espingarda de pressão esportiva calibre 4,5 nominal. Só que quando o Instituto Criminal faz... Que no fim das contas, a coisa toda foi projetada por conta de uma traição. O que é errado, claro. Mas nem passa perto de uma tentativa de homicídio. Pois é. Não, detalhe. Ela destruiu a vida do cara por uma traição. A devolução para a justiça, eles colocam no documento deles ali, estamos devolvendo uma espingarda calibre 20. Então eles alteram, isso está em contradição com o que está no laudo, entendeu? Eles alteram o que era a espingarda, passando de uma espingarda de pressão para uma espingarda de calibre 20. E é aí que acontece a confusão, não? Pera aí, a gente não sabe... mas ali estava escrito ainda que era uma espingarda de pressão calibre 20, né? Ainda tinha as duas coisas. De fato, quando o Instituto Criminal... Sim, nem existe uma espingarda de pressão calibre 20. Sabe dizer por que isso aconteceu, quem fez isso e tal, mas de fato, quando o Instituto Criminal devolve essa arma, eles dizem no relatório deles ali, estamos devolvendo a arma calibre 20. E devolvem, supostamente, uma arma real de calibre 20. Então houve uma substituição aí dessa arma, sacou? Entendi. E é isso que acabou incriminando mais ainda o Marco. Entendi. Eu entreguei um copo e me devolveram uma xícara. Mais ou menos isso. Em dado momento no processo judicial, a dona Maria da Penha vai até a delegacia fazer... Isso aqui é muito estranho. Essa aqui, acho que essa de todas as partes é a que mais compromete a parada dele. Porque, mano, simplesmente erraram no laudo. Isso aqui é esquisito. Isso aqui eu não tinha visto. Fazer um boletim de ocorrência. Nesse boletim de ocorrência, e isso está registrado, está no processo, quem tiver interesse em pesquisar, não estou tirando da minha cabeça. É o seguinte, olha, em determinado dia, fui até o banheiro, ligar o chuveiro para tomar um banho. Quando eu coloco a mão no registro, eu tomei um choque e tirei a mão. Aí depois desse dia, eu passei a não tomar mais banho lá, porque eu suspeitei que ele pudesse ter preparado para me matar eletrocutado no chuveiro. Mano, quem nunca foi ligar o chuveiro e tomou aqueles choquinhos? Eu tomava direto. Tanto é que eu abria o chuveiro só com a toalha pra não tomar esses choquinhos ainda. Mas quando a gente tá com machucadinho na mão e o pé no chão frio. Então... Cara, isso é muita viagem. Muita viagem. Isso tá em documento. E aí quando ela diz, olha, tá dando choque, ele fala, talvez seja o fio terra. E ela diz, nesse momento eu acreditei que ele poderia estar planejando me matar. Ele disse que ia me levar ao banheiro, no banho, né? E quando eu cheguei no banheiro, ele abriu o chuveiro e, no lugar de ele me empurrar, eu disse, deixa eu ver a temperatura da água. Aí passou corrente. Aí eu disse, tá dando choque. Esse choque sempre era dele. Eu digo, não, tá dando choque. Nessa hora eu gritei, as moças vieram e me tiraram. Entendeu? Aí, coincidentemente, depois, a gente relembrando os fatos, aí o que acontecia? Ele, depois que eu tinha chegado, ele nunca havia tomado mais banho naquele banheiro. Ele só tomava no banho das crianças. Então, o que ele ajeitou realmente, no período que ele estava hospitalizado, ele ajeitou o chuveiro pra ele ajeitou pra mim. É um choque. Então, bem que ela disse que o cara tentou matar ela uma segunda vez eletrocutada tomando banho. Ele tentou 2 vezes. Eu já vi a explicação pra isso também. Banho ocorreram de... Tá, então ele tentou matar ela 2 vezes.
e falhou as 2 vezes. Isso tem alguma lógica? Sequer era normal ter chuveiro elétrico. Enfim, vamos ver como é que eles vão mostrar aqui. Diz que essas tentativas dele de matar ela com choques no banho ocorreram dia 29 de outubro de 83. Isso foi 2 dias depois dela ter descoberto as cartas da mãe. Essa semana, por incrível que pareça, ninguém acho que sabia que a gente estaria já gravando ou tinha a intenção de gravar esse programa, né? Mas eu recebi um e-mail de um promotor do interior de São Paulo, só 2 ou 3 dias atrás, dizendo que ele assistiu uma reportagem que nós tínhamos feito no Mais Um Podcast, na Jovem Pan, e se interessou pelo caso e conseguiu a cópia do processo. Ele me mandou a cópia que está no processo, realmente, a cópia que foi digitalizada. Chamou a curiosidade que ele queria saber, bom, mas cadê esse laudo das lesões? Porque não está no processo, eu não achei em lugar nenhum. Aí eu fui levantar e eu não achava realmente. E ontem, inclusive, eu conversei com o Marco Antônio e ele falou, não, mas eu tenho o laudo que estava aqui, o laudo original que eles me deram. Eu comparando os laudos, o que está no processo digitalizado não é o mesmo laudo que foi realizado nele, inclusive que constava, além dos tiros, as lesões no pescoço, no braço. Aí, ó. Aí eu comecei a comparar as assinaturas, inclusive, do perito. A assinatura da impressão que foi falsificada, porque é totalmente diferente. A grafia da assinatura de um dos peritos, pelo menos, eu já percebi que não tem nada a ver. Vamos lá, nós temos um processo digitalizado. Isso aqui eu nunca tinha... Isso aqui eu não sabia mesmo. Isso aqui pra mim é totalmente novidade. Mano, aí tá ficando cabuloso mesmo já o negócio, hein? E dedigna, está dentro do Tribunal de Justiça. Sim, tá. São provas claras de que foi falsificado. Obviamente, isso foi burlado para dar mais credibilidade para a história da Maria da Penha, que não conseguia se manter sozinha. O cara, além de viajante no tempo, tudo que ele tentava dava errado e de formas caóticas. Então, ele tem a cópia desse documento desmentindo o laudo que está no processo. Então alguma coisa aconteceu aí durante essa digitalização que desapareceram coisas do laudo. E o que desapareceu era o que corroborava a tese do Marco, de que ele havia sofrido um assalto, tal, tinha entrado em briga corporal. Não, detalhe, o crime, levando esse comentário em consideração, o crime todo que ele planejou, assim, ele falhou 2 vezes, ele foi processado, ele foi preso, ele foi condenado, ele foi completamente lixado da sociedade. E ele gastou uma puta nota pra fazer isso. Olha que crime completamente bem organizado. Tem alguma lógica ele ter feito isso? Sinceramente, não tem. Ou ele é muito burro, ou ele só é muito burro de ter feito isso. Mas eu acho que não é o caso, né? Com os bandidos, e isso tinha deixado marcas no corpo dele. Então, fazia sentido pra versão da Maria da Penha que isso nunca tivesse acontecido. Então, alguma coisa aconteceu aí, cara, porque o laudo realmente tá diferente, a assinatura do médico tá diferente, e estão faltando informações ali que são cruciais pra entender o que aconteceu naquela noite. Como por milagre, aparece outro laudo diferente no processo, nas cópias do processo original, que foram digitalizadas. Onde aconteceu esse milagre? Na desaparição e da aparição. E eu me pergunto, que outras coisas que a gente não encontrou? Porque isso não foi por acaso. Pô, aí começa a ficar mais esquisito ainda aquela parada de terem devolvido um laudo falando que a espingarda lá tinha calibre 20, né? Mano, essa parte aqui eu não sabia que, tipo, pô, pode ter tido maracutaia jurídica mesmo. Com alteração de laudo e tudo. E, tipo, dá pra ver que realmente uma das 2 assinaturas foi falsificada. Porque, claramente, são assinaturas diferentes, mas a tentativa de fazer com que seja a mesma. Que loucura, velho. Isso foi montado. E não foi montado para ajudar o Marco. Existem ainda, bem, contradições nos depoimentos das testemunhas desse processo. Tá? Tem um vizinho que ele disse que ele ouviu 2 tiros, e depois que ele ouviu o segundo disparo, ele foi pra frente da casa dele e ele não viu ninguém ali. Mas os bandidos, no caso, eles poderiam dobrar em algum lugar e não é uma rua assim, uma avenida reta onde não tem. Cara, tinham esquinas ali, mas principalmente tinha uma favela a 70 metros da casa do Marco Antônio. Então os caras podem ter entrado na favela. Exatamente. Sair do campo de visão do vizinho. Sim, em pouco tempo ali, depois do último tiro, eles podem ter saído correndo, entrado na favela e o vizinho ter chegado depois. 70 metros correndo, tu... Só que esse depoimento desse vizinho tem um problema, porque, segundo a versão do Marco, o primeiro e o segundo tiro foram quase um em cima do outro, né? O primeiro tiro é o que ele dá no teto lá, que o bandidinho lá sai ele dele com um susto, dá o tiro. E o segundo tiro é o que acerta a Maria da Penha, né? Que o segundo Marco foi quase um em cima do outro. Então,
o vizinho, ele pode ter escutado o primeiro e o segundo tiro juntos. Inclusive, um dos tiros, já que foi de espingarda, foi bem mais alto, né? Então, esse segundo tiro pode ter silenciado o primeiro tiro, entende? Pode ter ficado junto ali. Sim. E ele escutou o primeiro e o último tiro, que é o terceiro que a gente sabe que foi no Marco, né? Segundo a versão dele, ele recebeu um tiro aqui no peito. Então, quando ele chega lá na frente da casa dele, os bandidos já podem ter saído para essa favela, fugido, entendeu? Correndo. Sim. Por isso que essa testemunha, ela pode ter se confundido aí nesse momento. Sim, entendeu? sim. Ele pode não ter visto ninguém porque os caras conseguiram entrar na favela e os 3 tiros, na verdade, ele escutou um em cima do outro achando que foi dois. E a gente sabe que houve 3 tiros, porque existe o tiro na Maria da Penha, óbvio, existe o tiro no Marco, óbvio, os dois são comprovados. E quando o Marco volta do hospital, né, ele vai para casa e ele volta com uma das empregadas. E está no processo o depoimento da empregada dizendo que ela, junto com o seu Elias, que era um faz-tudo ali do Marco, os dois viram o tiro que o Marco deu no teto. Então, um tiro na Maria da Penha, tiro no Marco e o tiro no teto. Tá aí os 3 tiros, entendeu? Comprovado. Então, o doutor Otacílio já falou ali que a perícia ela não tinha vislumbrado esse tiro no teto. Mas temos aí, então, essa contradição dos depoimentos. E é um depoimento de acusação, né? Então não teria teoria. Ela não teria motivos pra mentir que ela viu aquele tiro, já que ela era uma testemunha Sim, ela da Maria da tava Penha. contra ele. E ele me contou que o Marco, cara, ele fez listas, assim, de testemunhas que ele queria que fossem chamadas provas a serem produzidas, mas os advogados dele não estavam tão empenhados, assim, no caso, né? Foi o que ele me contou. Sim. E o doutor Otacílio também ele estudou o processo e ele viu que os advogados deixaram de fazer muitas coisas ali, pelo menos. Devia ter sido melhor. É difícil a gente falar. Aí eu é sei complicado. Mano, isso é muito complicado também, né? Quando o cara, tipo, simplesmente. Bom, pode ser porque simplesmente ele tava mal assessorado, pegou maus advogados de baixa qualidade pra defender ele. Uma defesa muito importante, mas. Sei lá, o que o cara tinha, mas enfim. É complicado, né? Você ficar na mão do bom trabalho realizado por uma outra pessoa que. Olha só, um trabalho porco, negligente, pode ter custado toda a vida do cara. Realmente. Um outro bom advogado poderia ter simplesmente pontuado melhor tudo o que aconteceu, enfim, né? Esclarecido, confrontado algumas coisas. Bom. quais eram as teses dos advogados na época. Cada um tinha uma maneira técnica de trabalhar. Mas várias diligências, perícias, confrontações poderiam ter sido requeridas e nunca foram requeridas, nem na fase de inquérito, nem na fase judicial. Agora, os depoimentos dela poderiam também ter sido explorado, as contradições dela, e eu não vi a defesa mostrar, ora, justificar, por que você está afirmando isso agora, se você dizia isso? Se não houve essa confrontação da defesa técnica, então, isso pode ter prejudicado ele também? Acredito que sim. Agora, as questões processuais, elas justificam a nulidade desse processo, desde o começo. Quando você obtém um objeto que pode ser vinculado ao processo, ao crime, uma interferência no crime, se esse objeto foi obtido de maneira ilegal, ele contamina todo o restante do processo. Quando foram na casa dele, sem ordem judicial, e apreenderam aquela arma, aquilo ali já contaminou todo o inquérito e o processo, tudo que vem depois. Inclusive, se a denúncia foi feita daquela forma, com base nessa arma, e o juiz usou isso na sentença de pronúncia, tudo isso está viciado. O processo ele é nulo. Agora, quando você tem várias outras contradições e erros que sequer foram questionados, o processo se torna mais absurdo ainda. Tá, mas qual que seria a motivação? Tá, vamos lá, ele simulou isso por quê? Qual seria o interesse, o ganho dele? Aí levantou-se, ventilou-se a seguinte informação, de que ele estaria interessado em receber um seguro com a morte dela, ele ia ficar rico, milionário. Quem sabe as pessoas entendem que ele, então ele queria o dinheiro para viver com a outra. Ela fez uma oferta para eu fazer um seguro de vida, né? Falando que é bom, ele tinha pensado nisso, que eu assinasse um seguro de vida para ele, que ele assinaria um para mim. E o sexto sentido disse, não, nós não somos um casal que a gente pode se permitir isso, não. Eu não vou fazer seguro de vida para você e nem quero que você faça para mim. Se você quiser fazer, aí pode fazer, mas eu não faço para você. Ela disse que ele tentou obrigá-la a assinar um seguro de vida que, caso ela morresse, ele seria o beneficiário. Mas, na realidade, o Heredia fez em segredo um seguro de vida. Caso ele morresse, ela e as filhas é que seriam beneficiadas. E ela nem sabia disso. Ela ficou sabendo desse seguro muito tempo depois. Peraí, esse cara tava gastando essa fortuna toda pra tratar você. E aí, tipo, ela simplesmente, se o seguro dele era... Bom, ponto no outro, cara, não. Bem, porque ele queria... Então, tá, não ganhou nada com isso. Ou seja, esse definitivamente não pode ser o motivo. Bom. Você bem, porque ele queria te dar um tiro e ficar com uma pensão, com um seguro que nem existe. São várias incongruências que, cara, eu comecei a ligar um ponto no outro, cara, não, tá tudo errado isso aqui. Pelo amor de Deus, como é que pode? E a cada prova a gente só vê que ele tava tentando cuidar dela. Mesmo se acontecesse algo com ele, ela não ia ficar na mão. Ainda assim, ela teria o seguro de vida dele. Todas as provas mostram que ele só queria proteger a família. E sim, os advogados já deveriam ter sido comprados nesse ponto já pra burlar as provas e jogar a história favorecendo a Maria da Penha. O julgamento demorou 8 anos para acontecer. Então, nesse período, o meu processo era engavetado, né? Por isso, por aquilo, que os advogados de defesa sempre interferiam e aquilo demorava. Aí, quando houve um julgamento, que ele foi condenado por unanimidade. Por unanimidade não, 6 votos a 1.
que ele tinha sido o autor da tentativa de homicídio, na mesma hora os advogados dele colocaram um recurso. E ele saiu do fora em liberdade. O processo envolvendo Herédia e Maria da Penha durou quase 20 anos, 19 anos, se não me engano. Uma das alegações da parte que queria a condenação do Marco é de que o sistema era todo ele feito para proteger o homem, blindar o homem, um sistema machista, patriarcal, e esse período todo ele não havia sido condenado porque o sistema todo não queria fazer cumprir a lei. Nesse período que ele foi julgado, eu já estava participando do movimento de mulheres. Então eu caí do cavalo, né? E eu comecei a confirmar a história do movimento de mulheres. O próprio judiciário é machista. Esse foi um momento assim que eu digo, justiça é isso, né? Um momento assim muito doloroso para mim, né? Aí eu resolvi, tive a ideia brilhante de dizer, eu vou escrever um livro. Eu vou escrever, eu vou botar as contradições do réu neste livro e seja o que Deus quiser. Então eu fiz isso. Então, segundo ela se viu injustiçada, né? Afinal, a justiça não havia sido feita contra o agressor dela. E aí ela tem essa brilhante ideia de escrever um livro, segundo ela mesma. Ela tinha um amigo, ela menciona esse amigo deputado do Ceará algumas vezes. E ela escreve esse livro que, por acaso, esse amigo dela, deputado do Ceará, através de uma ONG, manda para a OEA. Então, em 1997, esse livro chegou à mão das ONGs, Segil e Cladem, que me perguntaram se eu queria fazer uma denúncia do Brasil na OEA, né? Pela negligência com que os casos de violência doméstica eram tratados aqui no país. Eu aceitei, lógico, rapidamente essa ideia. Quando eles têm esse livro na mão, eles começam a pressionar o Brasil para tomar alguma atitude e reparar esse dano, né, que eles causaram, que o Brasil teria causado a Maria da Penha, quando eles não condenam o Marco Antônio. Então, por 4 anos, né, eles mandam cartas para o Brasil, fazendo essas pressões, né, falando que o Brasil deveria tomar medidas, que o Brasil, em outros momentos, já tinha se comprometido a tomar providências e criar leis em defesa das mulheres, né, como eles gostam de dizer. Então, finalmente, através de muita pressão, eles mandam uma carta final, né, com um relatório ali, chancelando e intimidando o governo para que se criasse uma lei de defesa das mulheres, como se fosse o ultimato, né, da OEA. Quando foi em 2001, então, a OEA elaborou um relatório no qual o Brasil foi condenado internacionalmente, né, pelo estímulo que dava aos assassinos, aos mutiladores, aos agressores de mulheres, né, eles não eram punidos. Então, o Brasil foi condenado e, no primeiro momento, ia emitir 9 recomendações. Numa dessas recomendações exigia a prisão do meu agressor. E a outra era que as leis do país teriam que ser mudadas, porque era impossível se continuar com o alto índice de mulheres assassinadas e vítimas de violência doméstica e nada ser feito. E nesse período, o Brasil ele queria uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. E a ONU dizia o seguinte: olha, o Brasil é um país muito violento contra as mulheres. Vocês aí oprimem as mulheres. Olha esse caso aqui. E deram o caso da Maria da Penha. Então, meu irmão, veio pressão, inclusive, do governo federal. Condena. Quê? É um gringo colombiano em troca de uma cadeira na ONU? E ele, de fato, acabou pagando a pena. Foi preso dentro de sala de aula. Passou uma vergonha na universidade. Um professor, imagina você... Isso é esquisito. É por isso. E você ser retirado dentro da sala, algemado, passando vergonha. Isso aqui não é só política, isso aqui é feminismo. É por isso que a gente fala. O que a linha de frente do feminismo faz? O que realmente acaba movimentando as coisas e a política e tudo mais? É a justiça pública. A história dela é a verdadeira. Pra mim, a versão da história dela não faz o menor sentido. Vergonha pública, na frente de todo mundo. Num estalar de dedos, 19 anos e 6 meses depois, o Heredia é condenado, o Brasil é aceito para fazer parte da ONU e é criada a Lei Maria da Penha. Atendendo a uma das recomendações da OEA, que determinava que eu recebesse uma reparação simbólica pela minha luta de 19 anos e 6 meses, então que essa lei fosse batizada com meu nome. Daí porque ela é conhecida como Lei Maria da Penha. Que luta, hein? Que luta. A luta de condenar um homem até então, onde o único crime que cometeu foi ter uma amante. Um homem cujo mostrou todas as evidências, que sempre foi muito carinhoso, tanto com ela, tanto com as filhas, que sempre procurou trazer o máximo de conforto para elas. Essa luta aí, eu tenho que bater palmas pra você, viu? Que luta, ó, digno. Então vem que em 91, 8 anos após o crime, ocorre o primeiro julgamento do Marco Antônio. Ele é condenado a 15 anos de prisão, só que ele entra com recurso. Certo? Aí vai ter um novo julgamento para ele, que ocorre em 96. E esse julgamento também ele é condenado, só que esse julgamento é anulado. Só que aí a Maria da Penha, através de um amigo dela, deputado federal, ela entra em contato com umas ONGs que levam esse livro que ela escreveu sobre o caso dela para a OEA. Né? E a OEA começa a fazer denúncias contra o Brasil e a condenar o Brasil internacionalmente por essa negligência da justiça brasileira em defender mulheres. E você vê também, né, tipo, a comunidade internacional, sei lá, as ONGs, basicamente feminismo.
E uma das vezes... Uma mulher dizendo que foi vítima de uma coisa muito séria. É isso, pô. Não precisa de mais. Agressões. E uma das exigências da OEA era de que o Marco fosse preso. E foi isso que aconteceu mesmo, em 2002, então 19 anos depois do assalto, o Marco é finalmente preso. Aí ele passa 2 anos em regime fechado no Ceará, depois mais 6 anos em regime semiaberto, depois mais 1 ano em liberdade condicional. Passou apenas 2 anos em cárcere privado e depois cumpriu a pena em liberdade. E agora, pra finalizar, bem, eu tenho uma revelação bombástica. O Marco me disse, tá? Isso a gente só pode acreditar na palavra dele, porque a gente não tem, enfim, nenhum documento que comprove isso. Nem fotos, nem vídeo. Nem foto, nem vídeo, mas o Marco me disse que enquanto ele estava preso, ele encontrou um dos assaltantes da casa dele naquela noite. Acredita? Cara, acredito. Sei lá, a probabilidade baixa, não sei quantos presídios tem no Ceará, mas levando em consideração toda a história, isso daqui seria só mais a cereja do bolo. Não O muda Marcos, nada quando ele na foi história, transferido né? já pro semiaberto, acredite ou não, ele encontrou, sabe quem lá? O Oclésio, o negão que ele reconheceu como o autor do fato. Esse cara admitiu pra ele. Tem pessoas lá que não foram ouvidas em nenhum momento, inclusive, que ouviram o Oclésio dizer, fui eu mesmo um dos responsáveis lá. Eu estava sentado e a uns 2 ou 3 metros estava o cara, o negão, o Clécio, com parça dele, pessoa nos guarda-costas. Me chamou. Ô, professor! Me disse, chega, sente-se. Você se lembra de mim? Eu me fiz um imbecil. Eu não sei se já vi em algum canto e tal. Então, me disse, eu sou o Clécio. Vem para sua casa. Com Pablo Maravilha. E me começa a contar. Como tinham matado o Pablo Maravilha, porque a guarda penitenciária matou, porque tentou fugir. Que ele tinha mandado para mim. Foi ele que me atacou. Quantos eram? Quem eram? Entraram 3 homens. João, não sei quê. Pablo Maravilha e ele. E Maria, não sei que diabos, a mulher de Clécio, que foi a que avisou. Eram 4 pessoas. Então, quando eu vi uma sombra, era um deles que estava lá em cima. Aí foi quando eu vi, disparei e escutei outro tiro. Aí é a palavra dele, né? Teria que ir atrás do depoimento das pessoas pra ver se eles confirmam. Procurar esse tal de Oclésio e ver se ele confirma a história. Aí, se confirmasse, não tinha mais dúvida nenhuma, né? Mas até aqui, daí, é o que o Marco Antônio tá contando. Pode ser verdade, pode não ser. Essa, de fato, é a... Tipo assim, é um fato que você pensa, tipo, mano, não é possível. Isso aqui parece até meio... Aqui parece até exagerar demais, né? Tipo, caramba, ele foi parar junto com o cara e o cara confessou tudo pra ele e tal. Aqui já parece demais, parece até demais. Você imagina que até isso aconteceu. Isso aí já é Nossa Senhora, né? Meu Deus, bizarro. Pode ter acontecido, pode não ter acontecido. Aí é só a palavra dele. Sobre isso, de ter encontrado ele lá, eu não sei porque, não sei no que acreditar. Seria sim muita coincidência, mas tudo que ele apresentou até agora nesse caso foi verídico. E não é algo assim tão absurdo de se acontecer, pra falar a verdade. Então eu não sei no que acreditar, mas eu ainda acho que eu acredito na palavra dele. Isso não mudaria nada. No caso, na história, não mudaria nada. Enfim. Quando falou que tinha amigo deputado e começa... Tá. Quando falou que ela tinha amigo deputado e começa a rolar essa manipulação e mentirada toda, já nem me surpreende tanto mais. A influência dessa galera pode mudar todo o cenário para cumprir determinadas narrativas mesmo, infelizmente. Pois é. E isso injustiçando um homem que até então se provou inocente. E eu que imaginei que esse caso seria igual a centenas que eu analisei de mentirinhas, traições, brigas, pra saber quem tá falando a verdade, falando a mentira, e eu me surpreendi, eu me deparei com a maior mentira que eu pude analisar, porque eu fui vítima dessa mentira, o Brasil foi vítima dessa mentira, quiçá muitas pessoas pelo mundo. Então, acho que é uma grande oportunidade para as pessoas agora terem contato com a história na íntegra e que você tire as suas conclusões. Você foi enganado ou não? Estava dormindo, era por volta de 5 ou 6 horas da manhã, e quando eu acordei com um estrondo muito forte dentro do meu quarto, né, do nosso quarto, e eu quis me mexer e não consegui. Aí imediatamente veio o pensamento, puxa, o Marco me matou. E ele tomou uma atitude correta, que um homem de verdade toma.
protegeu, defendeu a família, defendeu as 3 filhas pequenas. E por ter tomado essa atitude, ele tá até hoje pagando um preço. Isso é digamos assim, um plus na injustiça. Não, detalhe, ela virou e falou, Marco me matou. Mas por quê? Se ele era tão carinhoso, tão amoroso, se tudo isso mudou, no caso, quando ela achou as cartas, ela já tinha sofrido isso. Então, que motivo que ela tinha pra pensar isso dele? Se nas cartas que ela mandou pra ele, ela colocava ele como Deus e ele abaixo, pertinho. Não faz sentido. Porque a única coisa que ele queria era proteger a Dona Maria da Penha. Ele sempre quis o bem dela e das filhas. Para isso, ele se colocou na frente de uma bala, na frente de um revólver. A primeira agressão foi o quê? As minhas agressões foram agressões psicológicas, certo? E psicológico, porque ele me diminuía e porque ele não me respeitava, né? Assim, ele era grosseiro demais. Então, a lei que leva, que é conhecida em todo o Brasil por agressão doméstica, é, na verdade, agressão psicológica. Essa é a mulher que dá nome à nossa lei. Uma mulher que, obviamente, burlou os fatos, que omitiu várias coisas para encaixar na história dela. Essa mulher que merece essa honra, digamos assim, de levar o nome de uma lei que, querendo ou não, tudo bem, é importante, mas ela não é perfeita. Ela tinha que aglomerar todos os tipos de violência doméstica. Então, essa é a mulher que a gente colocou aí para dar nome a essa lei. Parabéns pro Brasil, novamente. E achava defeito de tudo, e tudo eu era responsável, né? Toda a culpa era minha, né? Várias vezes ela conta fatos diferentes, a história de uma maneira diferente. E ela criou uma narrativa e ela começou a aumentar a visibilidade dela, e isso trouxe para ela uma segurança para ela poder ir contra ele. Agora, se ela agiu isso por motivo de vingança, ou qual o motivo que levou ela a passar a acusá-lo, eu não sei. Quando você fala que um homem é um agressor, é uma coisa muito séria. Acho que se um homem agredir uma mulher, se ele matar uma mulher, se ele estuprar uma mulher, ele tem que ser morto. É uma parte não cristã minha essa, eu sei disso. Isso não costuma ser muito bem visto quando eu falo. Mas é isso pra dizer que o quê? Ninguém é a favor de que uma mulher sofra qualquer tipo de violência. Ninguém é a favor da violência. Agora, a gente é a favor da verdade. A gente é a favor de que se atinja o fim da diminuição da violência através de verdades e não de narrativas. Eu falo para ela, Maria da Penha, antes de que a morte bata na sua porta para sua alma desencarnar, conte a verdade. Não tenha medo da vergonha desse núcleo social. Conte a verdade para a sociedade. Ou, pelo menos, para nossas filhas. Elas merecem saber a verdade, assim seja dolorosa. Não há palavras que possam expressar o sentimento de alguém que passou por isso, sendo inocente, sendo íntegro, tendo dignidade. Ele era inocente, ele passou por isso. Ele perdeu, no caso, a mulher, que tudo bem que não prestava, mas ele perdeu as filhas. As filhas, imagino que as filhas deles não passaram em escola, em convívio social. Olha o que essa mulher causou a todos eles por uma vingança de uma traição. Tudo bem, ele não fez certo de fazer isso não é certo. Mas olha todo o sofrimento que essa mulher causou na vida dele e na vida das próprias filhas. Acho que colocar filho no meio não tem perdão. Dignidade e honra. O que eu falo, o que eu conto, que parece inverossímil. É tão inverossímil, mas é a verdade. Eu era um homem feliz e não sabia. E quando tiraram minhas filhas da minha vida, eu perdi a alegria de viver. Até hoje. Eu perdi minha vida e elas perderam a delas. Porque passaram a viver fantasias e sonhos. Passaram a se lembrar de coisas que nunca existiram, de lugares que nunca viram e de agressões que eu nunca fiz, substituindo o bom que eu fiz por eles. Porque de mim se pode falar o que quiserem, mas não há ninguém que tenha amado e ame mais as 3 meninas que eu. Eu perdi a infância, a adolescência, a puberdade, a formação, o casamento, meus netos. É pesado demais. Maria da Penha, você por que fez isso comigo? Eu não merecia, não.
E minhas filhas também não. Aposto que ela pode pegar esse trecho aqui e falar que ele tá sendo agressivo com ela psicologicamente de novo porque ele falou um tom mais alto. Dessa mulher eu já não espero mais nada. E sim, é pesado. Se você vê alguém que é inocente, pagando por tudo que não fez e perdendo toda a vida dos próprios filhos. E aí, meu, o que tu achou desse episódio? Tu gosta de arrumar problema, né, Zigano? Então, essa é a conclusão. Na minha opinião, ele é completamente inocente. O único erro dele foi ter traído a Maria da Penha. Mas que isso não justifica tudo que ela fez pra ele. Que ela não justifica toda a difamação, tudo que ele perdeu na vida, as próprias filhas. Não justifica. Então aí fica pra gente pensar o que realmente a gente tá defendendo e acreditando se é realmente o certo. Se a gente não tem que parar e abrir a nossa cabeça um pouquinho pra levar em consideração que existem outras coisas, outras ideias, outras provas, outras evidências, outras conclusões. Então, esse é o recado. Então, abra sua cabeça e procure saber no que você realmente acredita. Vai fundo nisso, procure saber se é exatamente isso. Porque eu admito, eu mordi minha língua. Eu achava que o caso Maria da Penha era um caso completamente diferente. E aqui a gente vê que, infelizmente, não é bem isso. Então é isso. Se você gostou, curte, compartilhe, mande pra alguém que isso ajuda bastante. E até o próximo vídeo.